Olá, meu nome é Thalena Evangelista Santos, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas, bolsista CAPES, orientanda da professora Miriam Rosebrun de Paula, co-orientanda da professora Giovana Ferreira Gonçalves, e esta apresentação, intitulada Caracterização Acústica dos Segmentos Fricativos alveolares e alveopalatais produzidos por senegaleses em processo de aquisição do português brasileiro, é um recorte de um trabalho de dissertação em desenvolvimento. Inicialmente, então, serão tecidas algumas considerações sobre os objetivos desta pesquisa. Tenciona-se caracterizar acusticamente as consoantes fricativas alveolares e alveopalatais do português brasileiro, articuladas por locutores senegaleses. Além disso, pretende-se investigar se essas produções sofrem transferência fonético-fonológica da língua materna desses sujeitos ou de outra língua em que eles comunicam, como o francês e o árabe. Agora, alguns aspectos sobre as justificativas para o desenvolvimento deste trabalho. Observou-se, na fala desses sujeitos, certas dificuldades de produção concernentes aos sons fricativos alveolares e alveopalatais do português brasileiro. Além disso, de acordo com Brun de Paula e Ferreira Gonçalves, uma pronúncia mais acurada em língua adicional pode evitar entraves na comunicação. Também é válido ressaltar que até o presente momento, trabalhos que se ocupam não é justamente da aquisição do português brasileiro por sujeitos senegaleses não são numerosos. Algumas características aerodinâmicas de produção dos segmentos fricativos. São consoantes produzidas a partir de uma constrição em algum ponto do trato vocal. Essa constrição gera uma turbulência que origina o ruído fricativo. Em relação aos sistemas consonantais das línguas empregadas pelos informantes desta pesquisa, então, ao observar o quadro fonético das consoantes do português brasileiro, é possível perceber que ele apresenta as 4 fricativas compiladas para o desenvolvimento deste estudo, ou seja, as alveolares e as alveopalatais. Em contrapartida, ao observar o quadro da língua Wolof, língua materna dos informantes, percebe-se que há uma assimetria entre esses sistemas. Embora o quadro do Wolof apresente um número expressivo de consoantes, no que concerne aos sons compilados para este estudo, apresenta somente a alveolar surda. O quadro fonético das consoantes do árabe standard apresenta as 4 fricativas selecionadas para este estudo, assim como o quadro fonético das consoantes do francês. Sobre a metodologia, os dados foram coletados com o uso de um gravador digital de alta definição. A análise dos dados foi desenvolvida com base em 2 corpos, um de fala controlada, outro de fala espontânea, e a análise dos dados foi realizada com o uso do software PRAT. Algumas características sobre os imigrantes senegaleses, então, informantes desta pesquisa são do sexo masculino, estão em processo de aquisição do português brasileiro, faixa etária entre 20 e 40 anos e residem em Rio Grande ou Pelotas. Alguns resultados preliminares, então, sobre barra de vozeamento e pico espectral. É possível observar, então, na figura 6, referente ao espectro FFT da produção do segmento fricativo na palavra religião, que o valor de frequência do pico espectral foi superior a 9.000 Hz, o que indica uma produção alveolar. Em relação à figura 7, que apresenta o espectrograma e a forma de onda da produção da palavra Caxias, percebe-se que a fricativa alvo, que seria desvozeada, foi articulada com vozeamento. Considerações finais, então, a partir desse estudo, é possível, de fato, identificar que esses sujeitos apresentam dificuldades de produção no que concerne aos segmentos fricativos. As referências. Muitíssimo obrigada!